Alguma vez o seu orientador já te deu aquele toque para você melhorar a relação com as referências bibliográficas? Ou então você já ficou horas e horas tentando configurar direitinho as referências bibliográficas para elas ficarem dentro da norma? Bom, se sim, talvez esse vídeo possa te ajudar. Bom, então é bem provável que você, como 99,99% daqueles que já fizeram ou estão fazendo pesquisas, está enfrentando ou já enfrentou questões relacionadas à organização das referências ao final do seu relatório. E justamente para ajudar nesse período que pode ser de bastante confusão, né? As pessoas têm bastante curiosidade com relação a isso e muitos problemas também, eu recomendo a utilização do Mendeley. O Mendeley é um software que você está vendo o site dele aí na sua tela nesse momento. Ele é um software que funciona como um gerenciador de referências bibliográficas. Ele ajuda muito você a gerenciar as referências e isso vai economizar bastante do seu tempo na hora de escrever o seu relatório. Ele não só gerencia as suas referências, como ele também monta a lista de referências ao final do documento e, claro, ajuda na hora de você redigir o seu relatório, então na hora de cuidar das citações dentro do texto do seu documento. Então, eu recomendo muito a utilização do Mendeley, que é um software gratuito. Você pode entrar aí no mendeley.com, fazer a sua conta e baixar. Ele funciona no Mac, ele funciona no Windows e funciona também no Linux. Eu recomendo muito a utilização do Mendeley. Olha só, a interface dele é essa que você está vendo aí agora. Então, o Mendeley já está instalado, eu estou devidamente logado aqui, né? Então, toda vez que você liga o software, ele pede um login e senha. Se você pedir para gravar, ele vai gravar e você vai carregar todas as suas referências, etc. E essa é a interface do Mendeley. É muito legal você deixar esse software rodando enquanto você está escrevendo o seu relatório de pesquisa. E uma coisa bem legal do Mendeley é que também você tem uma questão de compartilhamento. Ele funciona quase como uma plataforma de rede. Você pode fazer parte de grupos, então isso pode ser muito interessante. Aqui você vê, né, os meus grupos, os grupos dos quais eu participo. Você pode trabalhar em grupo, né, compartilhando referências e tal, e você pode seguir pessoas, etc., para ver o que essas pessoas estão lendo. Pois bem, o Mendeley, ele é este software que você está vendo aí na tela, né, e ele funciona com você cadastrando as suas leituras. Então, eu falei num vídeo anterior da técnica do fichamento. E eu recomendo que você faça fichamentos, né? Faça a ficha de leitura de todos os textos que você leu e que você vai utilizar no seu trabalho. Então, lido o texto, o que você deve fazer? Cadastre esse texto aqui no Mendeley. Como que você pode fazer este cadastro? Você pode fazer adicionando aqui um arquivo. Você pode, por exemplo, ler um PDF, e é um PDF baixado de uma revista, né, de uma revista científica. Você pode adicioná-lo aqui e deixar que o Mendeley tente ler e cadastrar todos os dados deste documento, desse PDF. Pode fazer isso. Você pode fazer com que o Mendeley vasculhe uma pasta do seu disco. Então você pode adicionar uma pasta, que é essa segunda opção aqui. Você fala, Mendeley, dá uma olhada em tudo que tem nessa pasta aí e acrescenta tudo isso daí para a minha coleção de referências. Ou você pode pedir para que ele vigie uma pasta. Então você fala, ó, essa pasta aqui você fica sempre de olho, Mendeley, porque eu vou estar colocando coisa aqui e dinamicamente tudo que eu colocar você cadastra nas minhas coleções. Ou então, faz como eu gosto de fazer, eu prefiro adicionar a entrada manualmente. E aí, ao adicionar a entrada manualmente, você indica, igual está aqui na tela agora, qual é o tipo de entrada que você está colocando. Então, por exemplo, é um livro, é uma seção de um livro, é um caso, é um software, são anais de evento, o que que é? O padrão, normalmente, é esse daqui, artigo de um periódico.
Então você cadastra aqui o título do artigo, os autores, ele já te dá a diquinha, ó, sempre o último name, vírgula, o primeiro name, né, o primeiro nome, qual é o nome do journal, do periódico, o ano, o volume, a edição, né, e as páginas. Abstract, tags, keywords e etc. são opcionais, né? Mas para montar as referências, isso daqui, né, dos autores até o intervalo de páginas, já é bem interessante. Se você tiver o DOI do documento, né, normalmente um artigo de periódico baixado, aí, um PDF que você baixou do site do periódico, ele já vai te dar o DOI, que vai ajudar a medir o fator de impacto. Isso pode ser muito bacana, tá? Enfim, aqui você cadastra a sua entrada. E aí ela aparece na sua lista, você pode organizar aqui, por exemplo, então aqui são os registros que eu tenho referentes à comunicação digital, então essas são as leituras que eu tenho aqui. As leituras, por exemplo, você pode ver as leituras que eu fiz da minha tese de doutorado, estão aqui organizadinhas, e isso daqui serve para organizar este material. Muito legal, mas aí você pode perguntar, Caio, o que eu faço com isso agora? Né, assim, eu estou cadastrando lá as minhas leituras, elas vão aparecer aqui, mas e aí, o que eu faço com isso? Aí é que vem a mágica da coisa, o facilitador da sua vida. O Mendeley, ele tem um plugin para o Word. Então você instala o Mendeley, instala também um plugin para o Word. E se você não usa o Word e usa, por exemplo, o OpenOffice ou o LibreOffice, também tem plugins para eles no Mendeley. Você vai instalar o plugin e vai acontecer uma coisa muito legal com o seu Word, olha só. Quando você está lá trabalhando no seu documento do Word, uma coisa muito legal que vai aparecer para você sempre que você tiver com o seu amigo Mendeley instalado, e muito importante, ele tem que estar rodando. Tá? Ele tem que estar rodando em paralelo. Está lá o Mendeley e o Word rodando em paralelo. Então você está lá trabalhando no seu Word, você vai poder inserir citações. Isso é muito legal. Ó, eu criei um documento em branco aqui só para a gente mostrar, né, só para a gente ver como é que seria isso daí. Vamos supor que aqui você tem o seu texto, né? Então você está trabalhando no seu relatório. Então, beleza, você está trabalhando no seu relatório de pesquisa, escrevendo o seu texto e, claro, você tem um setor lá, uma área de bibliografia. Então, vamos inserir essa área? Como que eu recomendo que você insira essa área? Dê uma quebra de página e insira a sua bibliografia. Ou referências bibliográficas, do jeito que você preferir. Tá? E aí uma coisa que você pode fazer é, tanto clicando com o botão direito do mouse lá no Windows, isso pode ser bem bacana para você, ou aqui no Mac você pode vir aqui em suplementos, tá vendo que essa abinha aqui, suplementos, apareceu, né? Você pode, por exemplo, inserir bibliografia. O que é isso? Você vai inserir uma área que o Mendeley, isso aqui é o plugin do Mendeley funcionando, o plugin do Mendeley no Word funcionando. Você vai inserir uma área nesse documento destinada à bibliografia. Então, inseriu a bibliografia, ele está cuidando ali nos bastidores, lá, já está criada a bibliografia. E que dica que ele está me dando? Utilize o inserir citação para adicionar citações a esse documento. Olha que legal que ele vai fazer. Então, você está aqui no corpo do texto, né? Isso daqui pode ter, sei lá, 100 páginas, né, o seu relatório. Então, a bibliografia pode estar lá na última página, nas últimas páginas. Beleza. E você está aqui trabalhando o seu relatório de pesquisa. Então, de repente, você quer inserir uma citação. Então, vamos lá. Supondo que você está, então, redigindo o seu texto e vai fazer agora uma citação, vamos colocar lá, eu prefiro e recomendo sempre que você faça dessa forma. Então, essa forma que eu vou mostrar aqui agora, claro, eu vou mostrar com exemplos que não tem nada a ver com nada, tá? Mas que essa forma eu recomendo porque ajuda bastante você a trabalhar o seu texto para que ele seja efetivamente seu, que você utilize da melhor forma possível aquilo que você
leu e construa um texto seu fazendo as referências. Então, por exemplo, vamos supor que você está fazendo uma afirmação, né, uma assertiva de que o céu é azul. Então, dessa forma, pode-se dizer que o céu é azul. Aí vamos dizer que você está utilizando para afirmar que o céu é azul algumas referências. Então vamos inserir essa citação. Então vamos lá, inserir a citação e vamos supor que, sei lá, é o Barabase. Então vamos olhar aqui o Barabase, que é ele que vai nos falar que o céu é azul. Então, de acordo com o Barabase, o céu é azul. Então, dessa forma pode-se dizer que o céu é azul. Barabase 2003. Vamos fingir que ele falou isso lá no texto dele. E aí você vai olhar aqui na bibliografia, ó, o Barabase já está aparecendo. Tá? E vamos supor, por exemplo, que você quer colaborar com isso. Né? Ou então dizer assim, por exemplo, de forma complementar, pode-se dizer que quando está nublado, o céu fica cinza. E aí quem disse que o céu fica cinza foi, sei lá, o Acker. Então vamos falar que o David Acker falou que o céu fica cinza. Então você vem aqui, insere a citação e procura o Acker. Então, não tem o Acker cadastrado. Então vai o Newman. Então vai o Newman aqui. O Newman falando que o céu fica cinza. Então, olha lá. Clauset, Newman e Moore falando que o céu é cinza. E aí você vê que na bibliografia ele está aqui dizendo, já organizando as minhas referências da melhor maneira possível. Então, essa mecânica é a mecânica que eu recomendo que você utilize para fazer a organização das suas referências e as citações no seu texto. Então, olha só, vai falar alguma coisa? Fale aquilo que você está querendo dizer, utilize um texto seu para falar aquilo e use as referências aqui, né, a citação com o plugin do Mendeley no seu documento. E ele vai gerenciar aqui tranquilamente a sua formatação. Tá? Ele cuida de todo o processo, da organização aqui alfabética, ele também trabalha, por exemplo, se você tem uma citação com muitos autores, ele já gerencia o et al. E tudo aquilo que você precisa para trabalhar essa citação. E também você pode adicionar citações aqui. Então, por exemplo, eu estou aqui clicado no cinzinha, essa citação do Barabase. E aí eu vi mais um autor que falou que o céu é azul. Então eu posso aqui, ó, inserir mais gente. Então tá vendo, ó, ele já está falando que é o Barabase aqui. Então vamos falar que tem outro autor aqui, por exemplo, o André Lemos. Então vamos pegar o Lemos aqui, ó. Então, ó, o André Lemos fala isso também. Então ele já colocou o Lemos e o Barabase. Ele cuida dessa ordem aqui, né, de ano. Então ele faz isso muito bem. E aqui também, ó, ele já colocou muito lindamente aqui nas minhas referências bibliográficas. E aqui, no caso, ele está utilizando a norma da APA. Então aqui, ó, se você for em Citation Style, ou estilo de citação, você vai ver que eu estou utilizando a norma da APA. Mas você pode fazer tranquilamente a utilização de outra formatação, outro jeito de formatar. Por exemplo, eu instalei aqui a BNT de acordo com as normas da FACE e da UFMG, mas eu prefiro utilizar o da APA. Então está aqui selecionado a nossa amiga APA, tá bom? Então isso lá no Mendeley também, você pode aqui, ó, adicionar estilos e etc. Você busca os estilos, instala os estilos e tal, mas eu uso a norma da APA. Então, o que isso proporciona de facilidade para você? Você não vai precisar mais ficar quebrando a cabeça, cuidando das suas citações. Tudo isso quem vai fazer é o nosso amigo Mendeley, desde que você rode os dois softwares em paralelo. Então é muito importante que você esteja rodando com o Mendeley e também com o Word para fazer essa brincadeira, ficar alternando de um para o outro e gerenciando as suas citações. Beleza? Espero que essa dica tenha sido importante, interessante para você e principalmente útil. Tomara que isso facilite o seu trabalho e a gente se fala numa próxima oportunidade.
Um abraço.